Alô, alô, guerreiros, como vão? Concurso Guarda Municipal de Parreiras. Eu, professor Sormani Alves, vou fazer uma revisão para vocês de atualidades. Procurei algumas perguntas dos assuntos mais recentes para que a gente possa fazer uma reflexão aqui, ficar bem preparados para que a gente possa fazer uma excelente prova. Eu, juntamente com Implacável Concurso, iremos ajudar vocês aí a conseguir o sonho que é trabalhar nessa bela cidade de Parreiras. Vocês vão, se Deus quiser, ser um guarda municipal dessa cidade. Então, eu preparei para vocês, então, algumas perguntas de temas que são mais frequentes hoje perguntar sobre esses assuntos. Eu até vou falar um pouquinho da questão da guerra da Ucrânia com vocês aí sobre a Rússia, mas como a guerra não acabou ainda, né, nós vamos fazer dessa forma, então a gente só dá uma pincelada nisso aqui, porque pode se perguntar, mas eu acho que menos provável ainda, né, porque não teve os desfechos, você nem praticamente acha perguntas sobre isso aí de exercício. Ao final dela, com certeza, vão ter mais, mas eu vou dar uma pincelada para vocês nesse assunto também. Então vamos lá, os assuntos que mais pertinentes, que mais caem, né? Então a primeira pergunta aqui, ó. A gente vive numa nova ordem econômica, tá, gente? É isso aí, ó. Principalmente esses países aqui, ó. Os países de amarelo que vocês estão vendo são considerados países desenvolvidos e os de verde, países em desenvolvimento, onde está a questão do Brasil e tudo mais. Essa é a chamada nova ordem econômica, né, que divide o mundo entre desenvolvidos e em desenvolvimentos. Esses países desenvolvidos são chamados de países centrais, tá vendo? Localizados na Europa, na América do Norte e alguns territórios asiáticos, como Japão e Coreia. A China não está, tá vendo? Presta atenção nisso aí, a China não está como país centrais, país desenvolvido. Isso não é eu que estou falando, isso é colocado até hoje, é assim, tá? Então, o maior lucro desse país, está na atividade de bancos e outras instituições financeiras. Então, eles vendem também tecnologia para os países de verde, que está em desenvolvimento, como está a China também ainda. Porque o governo é um governo socialista, né? O governo, a economia de mercado, a economia capitalista, mas o governo é, então, e quando foi feita essa nova ordem, praticamente a China não era tão poderosa como hoje. Um detalhe para vocês que embaixo aí tem Austrália e Nova Zelândia, que são países desenvolvidos. Países periféricos são os países todo de verde aí que vocês estão vendo, né? Países com economia primitiva, baseada na agropecuária e na exportação de matérias-primas. Então, menor grau de desenvolvimento é localizado na América, América Central e Oriente Médio. Então, há uma eterna briga aí entre países centrais e periféricos, justamente por causa dessa situação. Esses países de amarelo querem vender tecnologia mais cara e comprar produtos de agropecuária, commodities como minério, petróleo, mais barato. Tá? Então, eu estou dando uma pincelada para vocês de como é a situação do mundo hoje. Lembrando que eu falei com vocês, da China aí no caso. E nós temos países semiperiféricos ou emergentes, que são os BRICS, aí, ó, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que são chamados países emergentes, que estão numa situação de não são ricos, centrais, mas também não estão tão pobres assim. Então, esses BRICS, principalmente, é por causa da questão do consumo, que é muito grande. Por exemplo, a Índia tem 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. A China, 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. O Brasil, 215 milhões. É muita gente. Concorda? Então, vem a pergunta. Com relação ao plano econômico, a nova ordem mundial é marcada pela presença de vários polos de poder econômico no globo. A partir de um critério de classificação, os países do globo, na atualidade, podem ser divididos com relação às questões econômicas em países desenvolvidos e países subdesenvolvidos, B, países centrais e países desenvolvidos, centrais e desenvolvidos, a letra B é a mesma coisa, então é errado. Letra C, países emergentes e países promissores, não tem nada de países promissores, vocês não viram que eu não falei nada de países promissores, errado. Letra D, países pobres e países de industrialização tardia, também não falei nada disso, então fora. Letra E, países socialistas e país de economia planificada é de país socialista, então não tem nada a ver. Então a resposta é letra A, países desenvolvidos
e países subdesenvolvidos, como está aqui no mapa que eu estou mandando para vocês. Ok? Então, eu queria até dizer para vocês aqui que ao final do slide aí tem o gabarito, tá? Para vocês aí acompanhar novamente, para vocês fazerem depois. Estou mandando para vocês também os slides aí, porque aí vocês possam acompanhar o que eu tenho a falar novamente para vocês. Tá ok? Vamos à próxima pergunta. A crise dos refugiados na Europa atingiu seu auge no ano de 2015. Nesse ano, os países do continente receberam um grande fluxo de indivíduos provenientes da África e do Oriente Médio, os quais se dirigiam como destino final a países da União Europeia, como a Alemanha. Assinala uma alternativa que indica o motivo para o intenso fluxo de refugiados para o bloco europeu. Lembrando que aí, ó, eu estou tentando atravessar o mar Mediterrâneo, tá vendo pela foto aí, os imigrantes, tá? Eles vão tentar por aí sair fora. Então, é uma tentativa de sair do norte da África em direção à questão da Europa. Atenção numa coisa para falar com vocês. Muitos desses povos aí, por exemplo, não são só da África e da Ásia que tentaram atravessar o mar Mediterrâneo para chegar na Europa. Muitos também, certo, vieram do leste europeu. Então, de países como Polônia, Romênia, República Tcheca, República Eslováquia, Croácia, a Ucrânia, muita gente saiu para ir também morar em países como a Alemanha, como a França, como a Inglaterra, ok? Mas esse aqui está falando justamente dos refugiados. Então, preste atenção aqui, ó. Nesse ano, os países do continente receberam um grande fluxo de indivíduos provenientes da África e do Oriente Médio, os quais dirigiam com o destino final países da União Europeia, como a Alemanha, principalmente. Assinala a alternativa que indica o motivo para o intenso fluxo de refugiados para o bloco europeu, principalmente os africanos, como está a pergunta aí. A busca por melhores condições de emprego e renda dos países europeus. Pode ser, né? B. Maior segurança jurídica oferecida para os refugiados que chegam à Europa. De jeito nenhum. Toda vez que eles chegaram lá, maltratados eles foram. Não tinha a segurança jurídica nenhuma. C. A política de imigração de mão de obra qualificada adotada pelos países europeus. Não tem nada de política de imigração. O que eles não querem é gente de outros povos, porque estão, como eles falam, roubam o emprego deles. D. A baixa taxa de natalidade existente na maior parte dos blocos de nações europeias. Nada a ver. Então, a resposta correta, por que estão indo intensamente querendo ir para a Europa, principalmente os da África, do Oriente Médio, né, da Ásia e até aqui da América mesmo. Busca por melhores condições de emprego e renda nos países europeus. 2, também a letra A. Ok? Beleza? Continuando, a terceira questão. Mais de 500 mil pessoas se reuniram no centro de Londres para exigir do governo britânico a convocação de um novo referendo sobre o acordo final do Brexit. A cifra de participação foi calculada pelos organizadores do protesto, que terminou em frente ao parlamento. Brexit é o termo mais comumente usado quando se fala sobre a decisão. Gente, o Brexit é a saída do Reino Unido da União Europeia. Por que ele saiu? Porque quando a União Europeia tinha 28 países, com um passaporte você vai para Portugal, para a Espanha, para a França, para a Inglaterra, você vai para todos os lugares como cidadão europeu. Então, muitas pessoas, como eu já falei, do leste europeu, como Polônia, Croácia, Ucrânia, República Tcheca, Iugoslávia, Bulgária, estavam saindo de seus países que eles consideravam os mais pobres e querendo entrar na Alemanha, na França e na Inglaterra. O que a Inglaterra fez? Ela saiu do bloco e com isso, qualquer pessoa que for entrar lá tem que ter um visto, igual quando a gente for questão dos Estados Unidos, a gente tem que ter um visto e aí eles escolhem. O que eles não querem é imigrantes lá, ok? De outros, nem do leste europeu e nem questão da Europa, nem da Ásia. Por que isso? Porque há um desemprego também na Inglaterra também, a tecnologia tirou o emprego de muita gente vai fazer subemprego que hoje até os próprios ingleses estão fazendo. Então deixa eu mostrar um negócio para vocês aqui. Quando fala Reino Unido, preste atenção aqui no slide aqui que eu vou colocar para vocês. Quando fala Reino Unido, é isso aqui, ó. Então você tem a Inglaterra, depois você tem a Inglaterra
a Escócia e o País de Gales, que formam a Grã-Bretanha, e tem o Reino Unido, tá vendo? Inglaterra, Escócia e Irlanda do Norte. E o País de Gales. São 4 países que fazem. O Reino Unido saiu, então foram os 4 que saíram. Inglaterra, País de Gales, Escócia e Irlanda do Norte. Foram os 4 que saíram, tá? O Reino Unido saiu. Então, ele aí, a Rainha Elizabeth, é a rainha do Reino Unido. Entendeu? O primeiro-ministro é o primeiro-ministro do Reino Unido. Ok? Então, quando foi sair a pergunta que foi feita, foi a saída dele. Tá vendo? Brexit é um termo mais comumente usado quando se fala sobre decisão da França em deixar a União Europeia, claro que não, da Irlanda em deixar a União Europeia, de jeito nenhum, do Reino Unido em deixar a zona do euro, ela deixou há muito tempo, que ela sempre deixou. Tem o euro como moeda oficial, viu, gente? Tem o euro como moeda oficial, mas a moeda, a libra, ela nunca foi deixada, nunca eles deixaram de utilizar. Então você tinha a moeda o euro, mas a libra continuou. Eles nunca adotaram a moeda o euro como oficial, sempre foi a libra. Então, fora. E voltando, letra D, do Reino Unido em deixar a União Europeia. Essa aí, letra D, a resposta correta, né, da número 3. Ok? Questão, aí a União Europeia aí, tá vendo? A Turquia, por exemplo, no fundo aí, vocês estão vendo aqui, ela só não entra aí porque ela é da região islâmica. E religião islâmica, muçulmanos, são considerados terroristas. O restante aí, todos os povos em azul, tirando agora a Inglaterra que está aí, fazem parte da União Europeia, são 27 membros atuais. Né? Então você pega aí, ó, você vai para a Polônia, Lituânia, para a França, Alemanha, tudo com passaporte único. 4ª pergunta. Aquecimento global, né? O aquecimento do globo é um processo natural, mas que vem sendo intensificado pelas ações humanas, especialmente por meio da... Então, o que a gente está vendo aqui hoje, por exemplo, aqui, ó, a questão do meio ambiente, o aquecimento global devido à poluição intensa, está descongelando as calotas polares, principalmente a Antártica, as savanas muito próximas, essas árvores aí, no caso, muitas vezes até a Amazônia, se desmatar, fica até assim, isso pode acontecer, muitos tufões, muitas tragédias, muitas inundações, muitas enchentes, causando com isso aqui. Principal fator disso aí é a emissão muito grande de poluentes como CO2, que vem das indústrias e dos automóveis principalmente. Então, o aquecimento do globo, e cada vez está fazendo mais calor, né? Até a Inglaterra chegou a ter temperaturas de 42 graus, 43 graus, que nunca teve na vida. O aquecimento do globo é um processo natural, mas que vem sendo intensificado pelas ações humanas, especialmente por meio da utilização de recursos renováveis. Claro, não, se estivesse usando, estaria assim. Elevação do volume de água no mar, não. Isso aí é uma... intensificar. Isso aqui é uma consequência, né? Porque, na verdade, com o aquecimento, o desgelo está elevando o volume de água do mar. Isso é uma consequência. A acentuação do processo de arenização, também é uma consequência, não. Concentração de chuvas nas cidades, muita chuva intensa, mas a pergunta é que vem sendo intensificado pelas ações humanas, especialmente por meio da letra E, emissão de poluentes na atmosfera, principalmente o CO2, como tem a foto aí, por exemplo, vocês estão vendo aí, das indústrias. Ok? 5. Pesquisadores do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais prevêem aumento da temperatura na região norte do Brasil, deslocamento de chuvas para o centro-oeste, em função do aquecimento global, que acarretaria, respectivamente, o que vai, né, acontecer com o aumento da temperatura para a região norte e deslocamento de chuva para o centro-oeste. Vê que praticamente, se desmatando a Amazônia como que está desmatando, há uma consequência com o aumento de chuvas para a região centro-oeste, que é uma região que tem as temperaturas bem definidas. Verão quente e chuvoso, inverno mais ameno e seco. Quando eu falar mais ameno, porque a região ali é muito quente. Só que, com o aumento da temperatura na região norte, mesmo com floresta e tudo mais, e as chuvas indo para o centro-oeste, pode acarretar isso. Então vamos lá. A número 5.
Desertentação animal e diminuição do cultivo do trigo, ou seja, diminuição da questão dos animais e diminuição do cultivo do trigo, não. Perda de biodiversidade e prejuízo ao conjunto da soja, pode ser aqui. Desertificação do deserto e alagamentos em metrópoles nacionais, então não é só ali, então está fora da região, então essa letra C está fora. Elevação dos caudais por degelo e subsidência, não tem degelo, porque na região centro-oeste não tem dessa forma, né, gente? Não tem gelo nem nada. Letra E, ilhas de calor e inversão térmica, não. O que vai ocasionar esse deslocamento de chuva para o centro-oeste é esse aqui, ó. Letra B, perda de biodiversidade, é o Pantanal, é a região do Pantanal, então ela vai ficar cada vez mais próxima de ser um deserto, e prejuízos ao cultivo da soja, porque na região centro-oeste nossa é a que mais se cultiva a soja. E soja hoje é o produto que a gente mais exporta para o mundo todo. Por isso a resposta número 5 é a letra B, de bola. 6. A China é apontada hoje como a futura superpotência mundial. Apesar da abertura gradual e do aumento das desigualdades sociais, o país oferece uma série de vantagens para o capitalismo internacional. Assinale a alternativa falsa. Tem uma falsa, todas as três é certa. A China está aí, ela tem 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, é um país de economia capitalista, mas o governo é socialista, e sendo um governo socialista, há muita ditadura, falta de liberdade de expressão, de opinião. Taiwan, vocês estão vendo aí, os Estados Unidos têm apoiado porque eles ficam independentes da China. A China falou que eles pertencem à China. É uma briga muito grande com o Japão. Inclusive, a China tem feito investidas aí no Mar da China, tá? Justamente lançando mísseis nessa região do mar para intimidar Taiwan, que está querendo ficar totalmente independente. A China fala que Taiwan pertence a ela, tá? Então é um país hoje que poderia ser superpotência, só não é mais porque realmente é um país de governo socialista sem liberdade de expressão. Então todas as vantagens que ele tem, menos para se investir lá. Quais as vantagens que ele tem para ser investido lá? Para algum empresário investir em alguma coisa na China? Primeiro, o grande mercado consumidor real e o potencial que o país oferece. Isso é óbvio, claro que está certo essa questão, porque o mercado consumidor tem 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Qualquer um quer investir na China. B, a localização privilegiada junto às economias que mais crescem no mundo contemporâneo. As economias que mais crescem no mundo contemporâneo está lá nos Estados Unidos e Europa, ela está lá na Ásia, então está fora, né? Tem nada a ver isso aí. Tá certo? O mais que ela tem mais próximo é o Japão, apenas, tá? Aí tá falando que junto às economias que mais crescem no mundo. As que mais crescem estão na Europa e nos Estados Unidos. Letra C, investir lá com a sólida infraestrutura em termos de transporte, energia e comunicação, que a China tem bastante, muito boa a infraestrutura dela, então pode, para investir, você tem uma infraestrutura boa, então tá certo. Letra D, mão de obra muito farta, extremamente barata em relação aos outros países. Claro, 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, logicamente se o cara perder o emprego, logicamente contrata esse outro bem mais barato. A mão de obra é muito mal paga na China, tá? Então a resposta da número 6 seria a letra B, que é falsa, tá? A localização privilegiada junto às economias que mais crescem no mundo. Ela não está nem próxima dos Estados Unidos e nem próxima da Europa. Então a letra B está errado. O restante é vantagem para investir na China. E a 7. Sabe que a população mundial concentra principalmente nos países subdesenvolvidos, mesmo que haja países desenvolvidos superpopulosos. Sabendo disso, assinale a alternativa que indica o continente mais populoso em termos absolutos. Europeu, asiático, Oceania, americano, africano, logicamente que vai ser o asiático, como que a gente vê, principalmente por causa da China e a Índia. A Índia com 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, a China com 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, só os dois aí tem quase 1/3 da população total, que é de 8 bilhões, que o mundo está caminhando para 8 bilhões de habitantes. Ok? Então a resposta seria letra
B na número 7. Certo? Fico aqui por aqui. Uma revisão aqui, questão de atualidade para vocês, dos assuntos mais comentados, dos assuntos que têm mais caído nas provas, tá? E espero que esses assuntos venham também na prova de vocês, para que vocês possam sair bem. Muito obrigado pela atenção. Estou torcendo para vocês. Um grande abraço e até a próxima. Tchau.